O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, com esta palavra que Jesus dirige aos apóstolos, esta palavra que Jesus dirige aos apóstolos é também uma palavra dirigida a nós. Isto é, todo cristão, todo católico, ele é chamado, desde o seu batismo, ele recebe a missão de ser sal e luz. Isto é, de ser alguém, nós poderíamos dizer numa linguagem mais nossa, mais próxima à linguagem atual, alguém que faz a diferença, alguém que não passa despercebido. Por que é que eu digo isso? É porque existe uma tentação no mundo atual de o cristão, de o católico ser católico sem pagar o preço da sua fé num mundo pagão, paganizado e hostil ao cristianismo. Meus irmãos, o cristão, o católico, ele é pacífico, mas ele não é um pacifista. Dizer aqui, quando nosso Senhor diz que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo, nós somos chamados então a iluminar as consciências com a nossa própria vida e com a nossa própria postura. Diz aqui no finalzinho do Evangelho de hoje: assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Louvam os que amam a Deus, mas odeiam aqueles que não são de Deus. Porque o mesmo Jesus, no Evangelho de São João, vai dizer que as trevas fogem da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Então, meus irmãos, apenas uma rápida reflexão, porque eu quero fazer uma aplicação da primeira leitura a partir desta afirmação, mas apenas uma rápida reflexão. Nós precisamos nos perguntar se nós estamos sendo na nossa vida sal e luz. Isto é, se você é sal e luz na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Isto é, se você está vivendo, se você está testemunhando, se você está iluminando, se você está proclamando a sua fé. Porque vivê-la de uma maneira escondida e tacanha, não é este o chamado para nós. Não é, de verdade, não é o chamado de nosso Senhor que você viva ostensivamente ao ponto de você cair no perigo da vaidade. Não, mas de você não ter medo nem vergonha de testemunhar que você crê. E em
tudo que você, como católico, é chamado a crer. E embora, meus santos, isso possa parecer óbvio, vocês sabem que não é. Quantos sacerdotes se recusam a ser sal da terra e luz do mundo, isto é, resplandecendo toda a verdade cristã, ensinando toda a verdade cristã, testemunhando toda a verdade cristã. E quantos cristãos, católicos, leigos, têm esta mesma tentação? Então, meus irmãos, nosso Senhor diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E na primeira leitura de hoje, nós vemos dois exemplos muito claros deste ser sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui no capítulo 17 do livro dos Reis, que vai falar a respeito da vocação de Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Pois bem, diz aqui que Elias ele profetizou no período do rei Acabe. Se vocês pegarem a Sagrada Escritura, nós estamos aqui no capítulo 17, no versículo 7, mas se vocês voltarem um pouquinho, lá no capítulo 16, no versículo 30, vocês vão ver que Acabe, o rei, aquele que reinava no tempo de Elias, Acabe, filho de Arim, fez o mal aos olhos do Senhor, e mais ainda do que todos os seus predecessores. Como se não lhe bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, uma pagã. E diz aqui que ele rendeu o culto a Baal, prostrando-se diante dele, um rei de Israel, que para agradar a todos, porque já que existiam muitos pagãos no seu meio, e inclusive a sua esposa, ele prestava culto, ele não denunciava a maldade daqueles cultos, porque imagine, pegaria mal, ele iria angariar inimizades, ele traria problemas para ele. Então é claro que ele não condenou, e é sempre assim, meus santos. A gente começa com um pecado pequeno e vai aos pecados grandes. Ele começou primeiramente a não condenar o culto pagão e terminou por ele mesmo exercer, por ele mesmo cultuar as divindades pagãs. E continua aqui, que Acabe fez também a Aserá, irritando o Senhor Deus de Israel mais do que todos os seus predecessores. E diz então que Elias, movido pelo zelo de Deus, ele amaldiçoou aquele rei. Percebe aqui, meus santos, Elias, ele poderia ficar caladinho, Elias, ele poderia renunciar, ele não poderia, né? Mas a atitude era possível, renunciar à sua vocação de ser sal e luz do mundo, de ser um profeta do Senhor. Ele poderia, ao invés de ele se deixar consumir e guiar pelo seu zelo, ele poderia se deixar guiar pelos seus interesses. A pergunta é: e você, meu santinho, você é guiado pelo zelo de Deus, pelo amor das coisas de Deus, ou pelos seus interesses? Interesses imanentes, interesses materialistas, interesses do seu egoísmo, das suas vontades, dos seus sonhos aqui neste mundo. Elias era profeta do Senhor, e ele era movido pelo zelo do Senhor. Meus irmãos, é tão bonito dizer, mas nós sabemos muito bem que não é tão simples assim.
precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça, que nos dê a valentia, a coragem, o esmero, a dedicação, a parresia de nós nos deixarmos guiar pelo zelo de Deus, pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Senão você começa bem e termina mal. Senão você terá um verniz de católico, de católica, mas na verdade você é pagã, você é pagão, você é idólatra. Por quê? Porque pelas suas amizades você sacrifica a sua fé. Pelo seu emprego você sacrifica a sua fé e a sua salvação eterna. E consequentemente a salvação daqueles que dependem da sua conversão. Porque não pense você que você vai para o inferno sozinho. Você se perde e infelizmente você levará tantos outros com você, porque a salvação de tantos outros dependia da sua conversão, da sua verdadeira docilidade. Se você permanecesse e perseverasse, sal da terra e luz do mundo. Meus irmãos, creem em Deus Pai, se isso é verdade a respeito dos leigos, muito mais a respeito de nós, sacerdotes. O quanto nós, sacerdotes, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E para isso precisamos ser movidos pelo zelo de Deus. Pois bem, então Elias, movido pelo zelo de Deus, Elias amaldiçoa Acabe, amaldiçoa o reino de Israel, dizendo: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Ele proclamou seca, era um sinal da maldição do Senhor. E por causa disso, Elias começou a ser perseguido. Aqui, meus santos, também precisamos estar dispostos. Se queremos ser, de fato, sal da terra e luz do mundo, precisamos estar dispostos a sofrer por causa disso. Porque, olha, sendo sincero, se eu perguntar aqui, quem quer ser sal da terra e luz do mundo? Nossa, eu quase que conseguiria ver até as mãos levantadas aqui nas câmeras, de pessoas que estão ouvindo a homilia. Eu quero, é tão bonito ser sal da terra e luz do mundo. Mas, meu santo, você está disposto a pagar o preço por ser sal da terra e luz do mundo? Os santos foram sal da terra e luz do mundo. Os mártires foram sal da terra e luz do mundo. Mas eles estavam dispostos, porque movidos pelo zelo de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, eles estavam dispostos a pagar o preço para ser sal da terra e luz do mundo. O problema é que nós somos frouxos. Nós somos uma geração medíocre. Nós queremos, porque achamos bonito dizer que nós somos luz do mundo, mas nós não queremos pagar o preço. E o preço, meus santos, é sempre a cruz. E Jesus nunca foi um marqueteiro que, para que nós abraçássemos a cruz, nublou a verdade. Ele sempre deixou muito claro: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Mas, meus santos, o maravilhoso, e é maravilhoso, é que quando nós, movidos pela graça de Deus, dizemos: Senhor, eu quero ser sal da terra e luz do mundo, Ele pouco a pouco fará brotar no nosso coração a alegria por nós sofrermos por zelo. Ele fará brotar pouco a pouco a alegria por nós sofrermos por Ele, como Ele fez brotar a alegria no coração de Elias. Mas pouco a pouco nós teremos que no início provar o peso da cruz, o gosto amargo da palavra de Deus, que pode ser doce na boca, mas vai amargar no estômago, como diz o livro do Apocalipse. Então nós precisamos estar dispostos. Pois bem, diz então que Elias isso profetizou e fugiu,
porque Acabe e Jezabel queriam matá-lo. E diz aqui o início da leitura de hoje: naqueles dias secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido. Isto é, a secura bateu em todo Israel, inclusive onde Elias estava. Isto é, de alguma maneira o profeta sofre a sorte do seu povo. Nós não seremos colocados numa redoma de vidro. Nós não serviremos a Deus, e aí Ele nos livrará de todos os problemas, e aí Ele nos livrará de todos os males. Ele estará conosco em todos os problemas, Ele estará conosco em todos os males, mas às vezes nós teremos que passar pelos males e pelos problemas. Pois bem, diz então que Elias estava ali escondido. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, numa região pagã, numa região fora de Israel. E aí, meus santos, nós veremos um outro sinal, uma outra imagem de alguém que é sal da terra e luz do mundo. E lá estava uma viúva, também sofrendo com aquela seca e aquela carestia, porque de alguma maneira, não sofria apenas Israel, mas as regiões vizinhas. Estava lá aquela viúva, recolhendo lenha, para fazer um fogo, para fazer um pouquinho de pão, com aquele tiquinho de farinha e azeite, fazer, quem sabe, 2 pães pequenos, para que ela e o filho comessem e morressem. E sem sombra de dúvidas, aquela viúva já tinha feito tantas preces, Imagine se ela não havia pedido: meu Deus, concede-me pão, meu Deus, eu sou uma viúva, meu Deus, estou passando por necessidade, eu e o meu filho vamos morrer de fome, tende misericórdia de nós. E meus santos, quase que constrangedor como Deus ouve a prece daquela viúva. Ela está pedindo e Deus a manda dar. Ela pede, mas é ela quem tem que agora oferecer, porque o profeta do Senhor, Elias, quase que insensivelmente prova-lhe a fé. Que vocês perceberam? O pedido de Elias é quase que desaforado. O pedido de Elias é ofensivo até. Diz aqui, vamos lá, Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 10. E diz que Elias, ao chegar à porta da cidade, ele viu uma viúva apanhando lenha, e chamou-a e disse: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. E a viúva, olha como ela é boazinha. Ela estava lá recolhendo lenha, ela parou de recolher lenha e foi lá pegar a água para aquele profeta que nem da religião dela era. Ela era pagã, mas é um homem de Deus, Então ela vai, para de recolher a sua lenha e vai pegar água para aquele profeta, para aquele homem de Deus. E aí, aquela história, a gente dá a mão e ele pede o braço, A gente dá a mão e perde o corpo inteiro. Então quando ele viu que a viúva era boazinha, que foi pegar água, aí disse: olha, por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Aí acabou com ela. Aí ela, pelo amor de Deus, versículo 12, pela vida do Senhor teu Deus, eu não tenho pão, eu só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperarmos a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes. Como assim não te preocupes, gente? Coloque-se no lugar dessa mulher. Alguém que pede
aquilo que você tem somente para você e para seu filho, e depois esperar a morte. Imagine, é uma situação desesperadora até. E ele diz: não te preocupe. Como assim? Não sei? Porque não é você, né? Ela poderia dizer, mas ela não disse. Ela foi caridosa e crente. Ela creu, ela acreditou naquele homem de Deus que disse: não te preocupes, vai e faze como disseste. Isto é, você vai morrer, né? Então tá bom, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho, porque eu te prometo que farás o mesmo para ti e o teu filho, porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. E a viúva acreditou. Isto é, ela foi dócil àquela palavra daquele homem de Deus. Ela creu. Meus irmãos, nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós não precisamos que venha um profeta e nos diga o que devemos fazer. A palavra de Deus, escrita e transmitida há mais de 2000 anos, transmitida e interpretada há mais de 2000 anos na igreja, já nos ensina em que devemos crer, o que devemos esperar, como devemos viver e o que devemos praticar. Peçamos a Deus esta fé. Muitas vezes, meus santos, nós renunciamos à nossa fé, isto é, deixamos de ser sal da terra e luz do mundo, porque nós não acreditamos nas promessas de Deus. Nós não acreditamos que Deus de verdade, Ele vá recompensar aqueles que lhe forem fiéis. Nós não acreditamos que Deus vê a nossa vida e ouve as nossas preces, como esta viúva acreditou. Ela acreditou na palavra do profeta Elias. E nós temos alguém maior do que Elias: Jesus, em quem nós podemos acreditar. E Ele disse que aqueles que esperam nele não se decepcionam. Ele disse que valeria a pena perder tudo por causa dele, porque a nós nos seria oferecido o reino dos céus. Ele disse. E qual será a nossa resposta? Qual será a nossa atitude? Nós estaremos dispostos a perder tudo por causa dele, acreditando em sua palavra, como a viúva renunciou o restinho de farinha e de óleo que ela tinha, tornando-se sal da terra e luz do mundo, exemplo para nós. Como os santos que isso fizeram, cada um na sua particularidade de vida, tornaram-se sal da terra e luz do mundo. Ou nós iremos nos apegar à nossa mesquinhez, ao nosso egoísmo e à nossa infidelidade, tornando-nos trevas e perdendo o sabor, restando-nos apenas o destino de ser pisado pelos homens, porque é para isso que serve o sal quando ele perde o sabor. Que hoje, meus santos, o Salmo, este Salmo 4, tão bonito, ilumine, né, nos ajude na nossa oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Este salmo a viuvinha poderia rezar, a viúva de Sarepta, e todos nós. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Deus vê a nossa vida e ouve as nossas preces, como viu a vida de Elias e ouviu as preces da viúva de Sarepta. Que Deus misericordiosamente conceda-nos esta graça e nós correspondamos com a vida fiel, para que ela possa
brotar e se multiplicar cada vez mais na nossa vida. Que Deus nos conceda a graça de sermos sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.